Olá, 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 boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, a nossa live de hoje será sobre conexão entre intestino e cérebro. Um assunto bem vasto, né? Que, igual ao magnésio, daria assuntos para mais de 100 podcasts, com certeza, tá? Então, tem se descoberto muito sobre o intestino, e essa conexão entre intestino e cérebro é cada dia mais real. Existem mais estudos falando sobre esse assunto, existem mais estudos sendo feitos sobre esses assuntos que tem a ver com a conexão entre intestino e cérebro, tá, pessoal? E eu queria mostrar para vocês hoje por que o intestino é tão importante nas nossas vidas em relação ao TDAH, em relação ao foco e à atenção, e como um todo também, né? A gente pega ali como bioquímica, a gente acaba pegando algumas coisinhas de outros fatores, digamos ali, até para emagrecimento, para depressão e outros fatores que realmente influenciam, que o intestino influencia muito, não só no foco e na atenção, mas em todo o processo ali que está relacionado ao funcionamento do cérebro, né, pessoal? Então vamos lá. Uh, a galera vai chegando, tá? E a live vai ficar gravada. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Cristiano Sampaio, sou nutricionista ortomolecular e eu ensino pais a melhorar o foco e a atenção de crianças e adolescentes com TDAH em 30 dias naturalmente através da alimentação e da suplementação, tá, pessoal? Então, é um desafio, eu sei que é um desafio sim para os pais, para a mãe, que em muitos casos é quem mais cuida das crianças, é a mãe, de tentar melhorar o foco e a atenção do seu filho. Às vezes é algo que dói no coração de uma mãe ver um filho não aprendendo, ver um filho não passando de ano, ver um filho não passando no Enem, não tendo uma prova boa, apesar de ter estudado, né? Então, são desafios que as mães enfrentam e que acabam sofrendo muito com isso, né, pessoal? Então, meu intuito é melhorar o foco e a atenção de crianças e adolescentes com TDAH e ajudar essas mães que cuidam dos seus filhos tão bem, que já se sentem impotentes em relação a isso. Eu gostaria de falar para vocês que não desistam, tá? Não desistam. Existem tratamentos que podemos fazer que vão auxiliar já no tratamento que eles já fazem, seja um tratamento que ele faz, que seja comportamental ou tratamento com medicamentos, o tratamento através da alimentação e através da suplementação vem para ajudar e ajudar muito, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que tem a ver intestino e cérebro, hein, pessoal? Né? Acho que já é clichê a galera falar que o intestino é o segundo cérebro, né? E realmente é o que acontece. Digamos que, deixa eu contar uma historinha para vocês, para ficar mais fácil, ficar melhor para vocês entenderem. Por volta de 2003, acho que 2003, a ciência terminou o projeto Genoma, um lindo projeto, onde foi estudado e visto sobre a questão do DNA, dos genes, o que tinha a ver a genética, a epigenética, e o Brasil, inclusive, participou, foram vários países, e digamos que foram várias informações que ajudam e continuam sendo estudadas até hoje sobre a questão do DNA. Logo após esse projeto, em 2003, a ciência começou outro projeto chamado Microbioma, tá? Microbioma. E em 2007 acabou a primeira fase desse projeto. O que eles descobriram? Eles descobriram que para cada célula humana temos cerca de 100 micro-organismos dentro do nosso corpo. É como se fôssemos mais ou menos 1% humano, né? A cada uma célula, 100 micro-organismos, é como se a gente fosse 1% humano. O que eles descobriram mais? Descobriram que a maior parte dessas bactérias, desses micro-organismos, estão na nossa pele, a segunda maior parte está no nosso intestino, tá? Então, esses micro-organismos são divididos entre vírus, fungos, protozoários e bactérias.
Nesse estudo que eu falei para vocês, que foi feito, que a primeira fase terminou em 2007, esse estudo chamado microbioma, eles passaram a dar mais ênfase às bactérias, porque já se sabia muito sobre as suas funções, sobre o que elas poderiam fazer no nosso organismo, desencadear de bom ou de ruim, e passaram a pesquisar mais sobre elas. Então, descobriram que essa parte que está no nosso intestino, esse microbioma, essa microbiota do nosso intestino, ela influencia tudo no nosso corpo. Então, passaram a pesquisar, descobriram que, igual eu falei, para cada célula humana temos 100 micro-organismos e 10% desses micro-organismos são bactérias. A maior parte na pele, segundo a maior parte no nosso intestino. Passaram a pesquisar mais essas bactérias do nosso intestino e viram que elas eram divididas entre dois grupos. Um grupo que era gram-negativo e um grupo que era gram-positivo. Ok. Quando eu falo grupo, pessoas, são milhares de bactérias de um grupo, milhares de bactérias de outro grupo. Entendeu? E descobriram que talvez, tecnicamente, essas bactérias que fossem gram-positivas fossem boas e as bactérias que fossem gram-negativas fossem ruins, tecnicamente falando. Por quê? Descobriram que alguns tipos de bactérias, 1, 2 ou 3, que são gram-positivas, são ruins. E 1, 2 ou 3 que são gram-negativos são boas, tá? Mas maior parte da gram-negativa é ruim e maior parte da gram-positiva é boa. Perfeito. Passaram a pesquisar sobre essas bactérias e descobriram muitas coisas. Uma delas é que, tecnicamente, pessoas que sofriam de alguma doença, que tinham excesso de peso, que tinham uma má alimentação, eram sedentárias, sofriam de depressão, sofriam de algum transtorno de ansiedade, sofria de alguma doença em essa relação, eles tinham mais no seu intestino de bactérias gram-negativas. Enquanto as pessoas que eram pessoas saudáveis, que tinham uma alimentação mais saudável, com alimentos vegetais, verduras, hortaliças, com variedade maior de alimentos, tinham mais no seu intestino de bactérias gram-positivas, e as pessoas eram saudáveis. E passaram a pesquisar por que isso acontecia, né? Que isso é tão interessante. Um tipo de pessoa que se alimenta ruim, tem uma alimentação desregrada, com excesso de industrializados, excesso de farináceos, excesso de carnes, de álcool e de outras substâncias, consumiam esses alimentos e tinham uma quantidade dessas bactérias ruins maior do que as bactérias boas, enquanto as pessoas que tinham uma vida saudável tinham mais bactérias tinham mais bactérias boas, as pessoas que tinham a vida saudável, e as pessoas que tinham a vida desregrada na alimentação e outras coisas, tinham mais das bactérias ruins. Ok, passaram a pesquisar mais por que tinha esse efeito nessas bactérias. E o que eles descobriram? E ainda se estuda muito. Eles descobriram que essas bactérias se alimentam do que nós nos alimentamos. Então, se eu tenho uma alimentação que é rica em doces, que é rica em gorduras, frituras, excesso de farinhas, excesso de carnes, tá? Eu vou estar alimentando mais um tipo de bactéria ruim lá no meu intestino. E se eu tenho uma alimentação saudável, que tem uma mais variedade de alimentos, que mesmo eu consumindo carne, eu também consumo a questão dos legumes, dos vegetais, das hortaliças, eu vou ter uma quantidade maior de bactérias boas no meu intestino. E descobriram que um tipo de bactéria sobressai sobre o outro. Se eu tenho mais das bactérias boas, eu vou ter menos das bactérias ruins. E se eu tiver mais das bactérias ruins, eu vou ter menos das bactérias boas. E passaram a pesquisar mais sobre esses efeitos na nossa microbiota em relação a outras doenças, em relação a outras coisas, e por que isso fazia sentido, por que isso acontecia nas pessoas. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que na bactéria que é gram-negativa, ela tem uma substância na sua membrana. Digamos que ela tem uma substância na sua parede celular. Eu vou desenhar aqui, pessoal, uma bactériazinha que
Eu deveria ter desenhado antes, mas eu desenho aqui rapidinho, tá? Digamos que a bactéria que é gram-negativa, ela tem uns cabelinhos na sua pele, como se fossem uns cabelinhos. E esses cabelinhos são conhecidos como lipopolissacarídeo, LPS. Então, essa daqui, pessoal, é a bactéria ruim. Aqui, ó, esses cabelinhos aqui, tá vendo? Aqui, ó, bota no YouTube aqui também. Essa bactéria ruim tem esses cabelinhos que são conhecidos como lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo, ele é nocivo para a nossa saúde. E ele desencadeia um papel X ali na inflamação do nosso corpo, lá no nosso intestino, que vai desencadear todo o processo do nosso corpo. Perfeito. Então, quando eu tenho um consumo excessivo de alimentos ruins, nesse sentido, que eu expliquei para vocês, eu vou aumentar a produção dessas bactérias que são gram-negativas, que tem esse cabelinho, tá? E esse cabelinho é chamado de lipopolissacarídeo. Ambas as bactérias, tanto as bactérias boas como as bactérias ruins, a que vive mais, vive 3 dias. Vive 3 dias. A que vive mais, vive 3 dias. Então, perfeito. Quando elas morrem, essa bactéria cai na parede do intestino e ela cai nas vilosidades do nosso intestino. Não sei se vocês já viram como é que funciona. Lá no nosso intestino, na tripa, tem as vilosidades, ok? E nessas vilosidades eu tenho microvilosidades, ok? Nessas microvilosidades já tem uma separação celular, o tecido ali já é separado através de células, ok? Então, como que funciona a inflamação por causa dessas bactérias que são gram-negativas? Digamos que quando você consome alimento, que ele cai lá, que ele segue para o seu organismo, vai para o intestino para ser absorvido, perfeito. Que ele serve de alimentos para as bactérias aumentam, nesse caso, as bactérias ruins, ela tem 3 dias de vida, então ela morre. Quando ela morre, ela cai na parede do intestino. Caiu na parede do intestino, tem as vilosidades e tem as microvilosidades. Essas microvilosidades, elas têm uma separação celular. Eu vou desenhar aqui também, que isso aqui era para eu ter preparado antes, pessoal. Perdoe. E não liguem para o meu desenho, não, tá? O desenho eu sou nutricionista ortomolecular. O desenho aqui anda um pouco longe, mas bora lá, para explicar certo. Então, essa bactéria que é gram-negativa, que é rica em LPS, quando morre, essa bactéria cai na parede do intestino. E digamos que isso daqui é uma microvilosidade. Microvilosidade. Ela tem uma separaçãozinha celular, esses pontinhos pretos aqui são separações celulares, tá? Entre uma célula e outra. E entre uma célula e outra, eu tenho amarrações. Aqui. Essas amarrações são conhecidas como tight junctions, junções apertadas, que fazem isso entre uma célula e outra. Aqui, ó. Não passa nada entre uma célula e outra, porque eu tenho duas proteínas que fazem essa amarração nessa tight junction, que são chamadas de claudina e ocludina. Essa claudina e ocludina, elas se amarram entre uma e a outra e seguram uma célula entre uma e outra para não passar nada entre uma célula e outra. Vai passar sobre o sistema chave-fechadura para absorção, caiu aqui, caiu na circulação tranquilo, por aqui tranquilo. Mas quando eu tenho um excesso desse LPS, desse lipopolissacarídeo, dessas bactérias que são gram-negativas, que são ruins, que eu falei para você, que consomem alimentos ruins, meu corpo, as células do meu intestino, a claudina e ocludina tem uma reação com LPS, com lipopolissacarídeo. Esse lipopolissacarídeo, ele faz com que a claudina e a ocludina se soltem. Quando elas se soltam, acontece um leak gut. O que seria esse leak gut? Um gotejamento lá no intestino. Então, ao invés de passar por dentro da célula e cair na circulação direitinho, aquele leak gut, ocasionado pelo LPS, que causou ali a ruptura das tight junctions, vai fazer com que haja uma inflamação. Por quê? Substâncias, substratos de bactérias, de fungos, até de alimentos, irão passar por essa brechinha lá do intestino e aquilo ali vai gerar uma inflamação.
E essa inflamação, por sua vez, vai ocasionar todo o processo relacionado à liberação de toxinas, à liberação de interleucinas inflamatórias, e vão fazer com que você tenha uma inflamação naquele local. E essa inflamação nesse local vai causar um processo que desencadeia um leque de reações e que também está relacionado ao cérebro, a produção de neurotransmissores, tá, pessoal? Esse processo que aconteceu até chegar essa inflamação é chamado de disbiose. Essa disbiose, por sua vez, é a desregulação da microbiota, né, com mais bactérias gram-negativas, e isso vai gerar uma inflamação, vai gerar esse processo do leaky gut, e tudo aquilo é chamado de disbiose. Então, perfeito. Essa disbiose vai ocasionar todo esse processo inflamatório.